E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Ana Franco na área, com vocês pela Rádio Difusor, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando a você que é um dever moral e cívico você curtir, compartilhar, você espalhar a palavra de pessoas maravilhosas que vêm nesse programa, que este é o único programa que traz pautas progressistas o ano todo para você. E a gente aqui conversa com artistas, com movimentos sociais. Eu sei que novembro é um mês super concorrido, porque todo mundo quer entrevistar e falar sobre a consciência negra, quer falar sobre negritude, aproveitando o mês de novembro, né? Mas nesse programa aqui temos pautas antirracistas o ano inteirinho, combinado? Então, assim, não é uma data comemorativa, é um mês de luta, é uma vida de luta que você acompanha aqui, histórias de pessoas, luta de pessoas aqui na região de Jundiaí. E hoje eu trouxe no programa, aproveitando a data, né? Mas não só a data, mas todo ano nós temos aqui a Marcha da Consciência Negra em Jundiaí. Você que acompanha o Francamente sabe que desde 2019, quando esse programa passou a existir, todo ano nós trazemos aí as atividades do mês de novembro. E 2025 não será diferente. Estamos aqui com Júnior Arcanjo e ela, a Yuna, no Francamente. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Obrigada, viu, pela presença, por ter vindo para a gente conversar um pouquinho sobre a programação do mês. Como eu disse, é o mês que a pauta vira pauta, né? Mas é uma luta de uma vida. Sim, sim. É um mês muito importante pra gente, como movimento negro organizado aqui na cidade. A gente sabe das problemáticas relacionadas à luta antirracista de Jundiaí, né? E como a população preta, periférica, sofre um processo de apagamento, silenciamento nessa cidade. E tá aqui no seu programa. Esse programa que tem um compromisso com as lutas sociais é muito importante. Tá falando desse grande evento que teremos amanhã, às 9 horas, mais um dia de luta, de celebração, de unir o povo preto, de ocupar a cidade e dizer que essa cidade também é nossa, né? Então é muito bom estar aqui junto com você. Não, e é bom recebê-los aqui para a gente falar um pouquinho da programação. Eu cheguei a ir alguns dias da conferência também. Eu sei que nem todo movimento é unificado, é heterogêneo, que são muitas pautas e em determinados momentos a gente tem que fazer uma grande frente ampla, um grande pacto para poder, de fato, transformar algumas questões em políticas públicas, né? Sim. Como vocês têm percebido essa movimentação de Jundiaí? Agora temos a primeira vereadora negra em Jundiaí, o que já mostra pelo menos um avanço na questão, né? Mas ainda há muito que se caminhar, porque essa cidade é bem complicada, bem racista, para dizer a palavra que tem que ser dita, né? A gente percebe, enquanto parte do movimento negro, né, Júnior? A gente está numa luta aí constante, né? Esse ano a gente tem conseguido fazer alguns movimentos, tem alguns projetos de lei sendo aprovados. Então a gente teve o projeto de lei esses dias do maracatu, que foi aprovado, né? Que é uma cultura popular bem importante, que também tem a cultura negra muito presente. Então, já é um avanço a mais que nós temos. A gente também está com o projeto de lei da valorização da transista. Foi aprovado ontem. Foi aprovado ontem. Então, também mostra, né, mais um avanço aí de que a gente está se movimentando, a gente está tentando trazer cada vez mais para a população de Jundiaí que a gente existe aqui nessa cidade, que é a terra da uva, né? Para os italianos estarem aqui, alguém preparou essa terra antes e é os nossos antepassados. Então, esses projetos de lei, esses movimentos, a marcha que vai acontecer amanhã, é uma forma da gente conseguir continuar trazendo essa nossa voz e de dizer que nós estamos aqui, a gente vai seguir aqui, a gente vai seguir resistindo. É isso, eu acho que não só o projeto de transista, mas teve também o projeto do maracatu, a marcha no calendário da cidade, que foi aprovado. E hoje nós temos uma atividade muito importante às 19 horas, que é o projeto de lei 14.726, que busca instituir o Programa Municipal Antirracista, de autoria da vereadora Mariana Janeiro, que constrói o movimento negro junto com a gente. Então a gente percebe uma série de avanços junto com inúmeras outras iniciativas. É aquela máxima, né? Quando a mulher
negra se movimenta, ninguém fica para trás. Então é muito bom ter essa representatividade, para além de representatividade, que não necessariamente a representatividade por si só importa, ter alguém comprometida com a luta racial. Então, um salve aí para a vereadora Mariana Janeiro, que tem promovido. E nós, como Movimento Negro de Jundiaí, temos que estar junto nessa luta para fazer essas ações, para além de lei, se materializar na vida do povo preto dessa cidade. Então, todo mundo já começa fazendo propaganda. Hoje, às 18 horas... audiência pública, projeto de lei da autoria vereadora Mariana Janeiro, que institui o programa municipal antirracista aqui na cidade às 18 horas na Câmara Municipal. Quem puder, vamos encostar lá. É isso, gente. É hora de colocar o corpo para jogo, de ser aliado, de estar presente nesses espaços. Aproveitando, eu vi uma notícia absurda porque a gente tem a lei do ensino, né? Escolar. Desde 1639. Exato. E aí, uma criança desenhou um orixá Yansan, o pai ficou puto, chamou a polícia, e aí tinha policial com fuzil em sala de aula, numa escola de crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Então, quando você fala do maracatu, da transista, de instituir essa legislação... É um começo também de uma proteção. Nada que está na lei é garantido, né? Mas também é uma conversa com a sociedade de garantir esses direitos, né? Como assim uma polícia armada entra numa escola infantil porque uma criança desenhou um orixá? A gente está tendo um refluxo racista muito grande, né? E quando a gente fala racista, não é... eu até tenho um amigo preto, né? Como se fosse da família, que isso é muito comum da gente escutar, mas também respeitando a religiosidade, a cultura, os fazeres, a arte, os saberes. A nossa ancestralidade. Ancestralidade. Porque tudo isso está posto, né? Não adianta falar, não... eu sou antirracista e chamar a polícia porque uma criança pintou uma... Isso em pleno Novembro Negro, né? O que mais me deixa revoltado é que isso acontecer, sobretudo, em pleno Novembro Negro. Um mês que a gente tem como um mês de celebração, do calendário de luta e tantas outras questões. E isso, que é uma garantia legal, é instituído pela 10.639, pela 10.645, 11.645, a questão indígena, e você ter uma reprodução. Primeiro, que escola não é lugar de polícia. Né? Escola, eu sou professor da rede pública estadual e a gente sempre busca resolver as coisas com a questão, sempre com um viés pedagógico, né? Algo que passe. E isso mostra mais uma face do racismo no Brasil, né? As religiões de matriz africanas foram demonizadas ao longo do tempo. E a gente percebe isso não só, acho que aconteceu em São Paulo, mas aqui em Jundiaí. Então a gente vê mais um absurdo, né? Mais uma vez, as pautas relacionadas à negritude tratadas como caso de polícia. Então a gente percebe sempre tudo que é relacionado à negritude nós marginalizamos, nós criminalizamos, nós vamos tratar ela com opressão, com repressão, e não com valorização. Então é mais uma face, é um absurdo que isso tenha acontecido, e é interessante que a gente, como sociedade, repudie isso e lute para que casos como esse não venham a acontecer e que, de fato, a Lei 10.639, que a gente considera um avanço relacionado ao ensino da história afro-brasileira, seja garantida e que isso seja a prática de todas as prefeituras. O próprio programa municipal que a gente está tentando aprovar prevê isso, né? Esse incentivo. É cumprida essa lei em Jundiaí? Como que isso funciona na prática dentro das escolas municipais? Porque uma coisa é você ter uma legislação que garante, outra coisa é você ter professores em sala, diretores, coordenadores pedagógicos dispostos a colocar em prática essa legislação. O sistema educacional brasileiro é um sistema muito complexo. Principalmente quando você pega essa divisão, por exemplo, a prefeitura fica responsável pelo ensino fundamental ciclo básico 1. O Estado fica responsabilizado pelo ensino fundamental 2 e o ensino médio, né? Então a gente percebe que é cumprido através da luta de professores e professoras negras que romperam o processo de sistema de exclusão e repressão e que lutam para que seja cumprido diariamente. Então são lutas individuais, assim, na sala de aula. Na sala de aula. Eu, por exemplo, eu sou professor da rede estadual de ensino.
eu não acompanhei a diretoria de ensino, a unidade regional, que agora não é mais diretoria, unidade regional de ensino, realizar nenhuma ação referente à questão étnico-racial durante esse mês de novembro. Existem ações individuais, professores, negros e negras, por isso que é a importância da gente ocupar esses espaços, pessoas aliadas falarem desse assunto, mas a gente percebe essa dificuldade. Então, para além de existir a lei, quem que monitora a execução disso? Né? Então, a gente percebe que a lei não necessariamente é cumprida. A lei é cumprida por causa do esforço coletivo de professores, educadores e educadoras negros que ocupam e reivindicam para que a lei seja cumprida. Né? Então, a gente percebe que nós estamos num cenário muito mais complexo. E nós temos a questão também dos pais, né? Porque nenhuma criança nasce racista, né? Isso é uma construção social. E aí a gente vê também muita participação ou interferência dos pais com relação ao ensino. Meu filho não vai participar dessa aula, ou brigando com professores, discutindo até de forma violenta, né, com professores, dependendo da pauta que se é colocado na escola, né? Porque o ensino, a pedagogia, o ensino técnico, o saber, ele virou uma ferramenta ali para discursos ideológicos, né? Então, se a gente falar de processos de afro-brasilidade, se a gente falar de processo antirracista, de diversidade, logo somos colocados num lugar onde estamos doutrinando e não ensinando crianças a conviverem em sociedade com as diferentes formas de existir que nós temos, né? Então, isso também tem sido cada vez mais violento, né? Parece que, conforme o tempo está passando, parece que não melhora, né? Parece que as pessoas estão ficando cada vez mais soltas em deixar muito claro quanto elas são racistas, né? Tudo bem que a gente sabe que o racismo ele é estrutural, né, no nosso país, principalmente na forma de pensar. Então, a gente tem essa visão colonialista, né? O Júnior pode trazer um pouco melhor enquanto historiador sobre tudo isso, mas as pessoas colocam como se fosse um conflito, né? Não param para pensar que a gente está num país onde a maioria das pessoas é composta por pessoas negras, né? Então, a gente falar sobre questões de raça é extremamente importante, porque a gente está falando da maior parte da população, e a gente não é um país majoritariamente branco e muito menos cristão. Apesar de, no censo, ter isso, mas existem outras formas, como você mesma falou, né? Existem outras formas de existir aqui. A gente precisa contemplar isso na nossa existência, de fato. Eu acho que isso está muito... Acho que, como a Yuna fala, a gente vive um conflito. É um conflito de fato. Porque se a gente consegue ampliar o debate sobre diferentes identidades, processo de formação étnico-racial, processo histórico, formação cultural, antropológico, isso choca com o pacto narcísico da branquitude. Sim. Quando a gente começa a falar desses assuntos, destrinchar e escurecer esses fatos e trazer um debate crítico sobre a construção do processo histórico no Brasil, isso ameaça a estrutura racista, capitalista, hegemônica, branca, que tem como principal interesse manter corpos negros, culturas negras cerceadas. Então, isso faz parte de um conflito e etc. E a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela nos garante o ensino. Nós temos a Lei 10.639, nós temos outras iniciativas. Então, nós vamos continuar incomodando, constrangendo. Eu falo isso como profissional da educação. Eu irei continuar constrangendo. Eu irei continuar ensinando. Eu irei continuar debatendo com meus estudantes. Eu irei continuar denunciando o racismo institucional. E isso, né, a gente tem atingido inúmeros resultados com os nossos estudantes, até com a sociedade, né? A gente tem meio que essa missão. E se a minha missão na sala de aula for sempre continuar brigando por esses assuntos, eu vou continuar incomodando, a gente vai continuar cumprindo a lei e cumprindo o BNCC, porque ela garante o ensino da diversidade, das diferentes identidades. O sujeito universal, jundiaiense, brasileiro, não é branco, não existe uma identidade só, existem múltiplas identidades e nós iremos valorizar. O
nome dessa terra aqui era Pindorama, né? O nome dessa cidade tem origem indígena. Então a gente tem muito mais história para contar, para além do padrão eurocêntrico, único, universal. Não, nós somos múltiplos e nós vamos continuar falando sobre essa pauta, sobretudo porque isso é questão de justiça, isso é questão de reparação, isso é sobretudo questão de memória, que é o grande tema da nossa marcha, inclusive. Não, e a sorte que é reparação, gente, porque se fosse vingança, né? Às vezes eu queria me vingar, mas... Eu sei, guardando o coraçãozinho, a gente tem umas contas para acertar. Quando a gente fala dessa estrutura, e sempre se refere como uma minoria, a gente tem que lembrar que é minoria em acesso a direitos, não minoria populacional, porque eu acho também que há essa confusão, né? É como se a maior parte da população brasileira fosse uma população branca, descendente de europeus. E não é, né? Então, sempre que fala minoria, parece que é um pouquinho de gente ali numa periferia, e não é. É o Brasil, né? É a cara do Brasil. O IBGE fala, né, que o Brasil é uma mulher preta, periférica, que isso é a maior parte. Mãe solo. Que isso é o que representa o Brasil em termos de quantidade de pessoas, né? E aí, quando a gente fala dessa estrutura que é racializada, né, o branco racializa, na verdade, né? Que a gente tem esse embate já desde a primeira infância, dentro da escola, dentro das instituições, né? Todas as questões do racismo. E aí a gente fala de um aluno, uma criança, lembrando, uma criança que pintou um desenho de um orixá. E aí a gente dá um pulo para o que aconteceu no Rio de Janeiro e quais eram os corpos que estavam no chão e qual comoção aquilo causou. Porque, assim, a maioria dos comentários que a gente viu tá tudo certo. Se o corpo que está estendido no chão é um corpo preto, então é bandido, né? E a gente vê como caminha essa reprodução, né? Num prazo curto, 2 notícias aí que estão na mídia no último mês, a gente vê qual é o impacto do racismo no Brasil na nossa construção, né? De normalizar esses corpos que estão estendidos no chão, né? A gente normalizou a morte, né? O genocídio. Sim. E isso... Estava lendo ontem um artigo sobre racismo territorial. E esse artigo ele trazia a perspectiva, por exemplo, do perfil étnico-racial e de gênero relacionado ao encarceramento da população brasileira. 75% da população carcerária no Brasil se parece comigo. São homens jovens negros, né? Mas isso também é decorrência da legislação logo após então, a gente abolição. percebe todo esse processo, que é um processo de exclusão, encarceramento em massa e morte. Sim. Né? É isso. E muitas vezes nem uma morte literal, né? A gente percebe também a própria morte, o adoecimento psíquico mesmo. Sim. O banzo, né? Como muitos estudiosos vão trazer esse sistema de adoecimento psíquico da população negra. Então, um exemplo, né? A maior parte dos usuários de substância, a maior parte dos usuários, né? Do serviço do CAPES, a maior parte da população é uma população preta. Né? Então, é a gente que ainda segue adoecendo, é a gente que ainda segue morrendo, são os nossos que ainda seguem morrendo. E mesmo a gente falando que é importante, né, a gente trazer essa pauta do racismo, de combater o racismo, as pessoas ainda seguem de olhos vendados, fingindo que isso não existe, falando que isso não acontece. E é complicado, porque é uma luta que muitas vezes não, né, para nós é extremamente cansativa, porque não somos nós que inventamos o racismo, não é a gente que continua mantendo ele de pé. São as outras pessoas que mantêm essa estrutura ainda viva. Só que, muitas vezes, é a gente que continua fazendo essa luta acontecer do antirracismo, né? Então, quando a gente traz o convite para participar da audiência pública de hoje, quando a gente traz o convite para participar da marcha de amanhã, a gente não está falando só para pessoas negras, muito pelo contrário. A gente está falando para toda uma população para participar com a gente, para fortalecer essa luta conosco, porque só assim um dia esse tal de racismo pode acabar. O problema, eu acho que é muito complexo. A gente tem, de acordo com o censo do IBGE, a gente tem uma maioria negra no Brasil. Em Jundiaí,
a população negra autodeclarada, e quando a gente junta a população racializada, dá 29,9,7%. Eu fui fazer o cálculo de acordo com o último censo. Será mesmo que Jundiaí tem apenas 30% de população negra? Ou que se reconhece. Porque ou que se reconhece isso, negra. Né, também. Porque a gente percebe, porque é isso, você tem esse distanciamento. A gente sempre vê o corpo preto marginalizado, o preto sendo alvo da polícia, o corpo preto sendo reprimido. E você percebe que ter a pele negra, por muitas vezes, é associado a algo negativo. Sim. Que isso é a incidência do racismo, que foi uma construção social. E que você percebe as pessoas, por muitas vezes, se afastando da sua negritude. Como eu tentei fugir, né? Quando eu fui criança, eu não queria ser negro. Depois que eu fui entender. Tanto que tem uma escritora que vai trazer essa ideia do tornar-se negro. E a gente percebe o quanto que isso é resultado da falta de política pública. E dessa ideia de manter o racismo, e sobretudo em Jundiaí, como que ele se configura, essa ideia de velado. Porque o nosso grande desafio aqui na cidade é desvendar o racismo. Porque ele acontece, só que ele foi tão normalizado que por muitas vezes nós não conseguimos desvendá-lo. Só que quando a gente desvenda, a gente ainda é colocado como... A gente tem que trazer essa denúncia. Aí a gente percebe o que aconteceu no Rio de Janeiro. É a falta do Estado e acesso a políticas públicas, que é uma realidade aqui na cidade também. E eu digo isso de quem anda na periferia, de quem constrói com a periferia, né? E a gente percebe o perfil social aqui da cidade e como que essa cidade se organiza. Na qual o Estado, a única coisa que vai para a periferia... não existe apartheid, mas eu sei muito bem o bairro que só tem gente branca, com acesso, que tem serviço. Na 9 de julho tem praça para cachorro cagar. A menos de 2 quilômetros ali, tem os estudantes que estudam na escola que eu trabalho, que moram no Jardim Fepasa. E que, por muitas vezes, não tem muito acesso, que a única coisa que vai chegar lá é o braço armado do Estado. E a gente percebe essa política de segurança pública e de guerra às drogas, que serve como processo de genocídio da população negra, sobretudo da juventude, aqui em Jundiaí também. Por exemplo, em Jundiaí recentemente foi aprovada a Lei do Silêncio. E você percebe nos próprios discursos. Nós vamos ir lá no FEPASA, chega de pancadão. Nós vamos ir lá no São Camilo, chega. Nós vamos ir lá na Meias Artes. Você não vê eles falando de cultura, de lazer, política habitacional, moradia popular, educação, fortalecimento de vínculos e etc. A única coisa que você vê destinada à periferia, que a gente sabe que é os bairros que, por muitas vezes, devido ao processo histórico, a população negra está em maioria, quem que vai até lá? Somente a polícia, a guarda municipal. É a punição, a guarda municipal armada resolve, até os dentes para reprimir, etc. Mas para salvar o jovem periférico que quer ter acesso à saúde, à educação, à cultura e etc. Cadê? Cadê essas políticas públicas? Até tive uma conversa aqui com o Ócio, que é um maravilhoso, grafiteiro, incrível. tem um trabalho lindo. E a gente estava falando muito sobre como a cultura, ela não serve para nada, mas no momento que um jovem é encarcerado, está sob a tutela do Estado, numa fundação casa, a única ferramenta que eles têm para ressocializar, eu ia fazer aspas com os dedos, né? Mas para ressocializar é a arte, né? Então, por que isso não é usado como ferramenta de inclusão? Eu entendo a questão do pancadão na perspectiva de quem mora no bairro, de gente que trabalha, tudo isso. Mas acabar com o pancadão não é a solução. É a mesma coisa da guerra contra o tráfico de drogas, né? Enquanto não estrangular a fonte que estão, né, em prédios... Enquanto você não asfixiar a Faria Lima, que é onde está o sistema financeiro do tráfico, né? Será mesmo que o resultado, que a resposta que vai resolver a guerra de drogas é o genocídio da população? Não. É você entrar na favela oprimindo gente, matando, né? Não, será mesmo? Não é, e do usuário não vai acabar com internação compulsória. É um processo longo. Aqui, a Iuna falou dos processos de saúde mental, que é uma pauta que a gente tem que conversar. Quem está próximo à população de rua sabe
que a questão da saúde mental, ela se sobrepõe, inclusive, à questão das drogas, né? A droga é um recurso. Quem faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, vai tomar clorazepam, Rivotril, está medicado. Quem está na rua não tem esse recurso de acompanhamento, de fazer um tratamento para a saúde mental, enfim. Então, a gente vê essas diferenças e aí o jovem ele não ganha um equipamento cultural na periferia onde ele mora. O jovem não ganha uma estrutura para ele poder exercer a cultura, as atividades artísticas, enfim, seja uma batalha de rima, seja um pancadão. Sim. Né? E a gente percebe a diferença, né? A gente percebe a diferença. Em abril, na Páscoa, a gente realizou uma atividade no São Camilo. E foi lindo, junto com parcerias, com a galera da Batalha da Banca, The Under, que é a instituição de que é uma galera do movimento negro, do hip hop, que trabalha o hip hop na perspectiva decolonial. O Favela Sound System também sempre faz... O Favela Sound System também, inúmeras iniciativas, e que você não percebe um incentivo nisso. Vamos incentivar, vamos trazer Batalha do Bronx, tem vários pontos de resistência, as rodas de slam espalhadas pela cidade. A gente tem o próprio depoimento dessa juventude. O hip hop salvou minha vida. Sim. Eu digo isso porque eu tenho um contato, eu tenho um estudante, o Brook, que inclusive é da Batalha dos Bronx, que ele fala... Gente, eu tive um contato com ele lá atrás, quando ele era um estudante, hoje como artista. Eu digo, hoje você me ensina muito. Ele diz, o hip hop salvou minha vida e eu vejo aquela realidade. Então... Com tantos levantes culturais, com tanta resistência cultural negra, periférica, do hip hop, da luta antirracista, que pode ser um vetor de cultura, de ponto cultural para essa juventude, por que a gente não incentiva mais isso? Por que a gente não apoia? Porque não existe um investimento do poder público nisso. E a gente sabe muito bem qual é a resposta por trás disso. Né? E para além da falta de investimento, né, tem uma ignorância também por parte das pessoas de ver esses movimentos culturais acontecendo e achar que é bagunça, né, não vê isso como parte da formação daquela parte da sociedade. Né? Inclusive, amanhã, na marcha, a gente vai ter vários movimentos culturais aqui da cidade, muito importantes, que têm feito um trabalho muito, muito legal aqui, com essa ideia de trazer esse resgate da nossa ancestralidade, de trazer o resgate da nossa música, da nossa arte, porque isso realmente traz alegria para as pessoas, traz cura para a gente, é um santo remédio para todo mundo. E como você mesmo disse, né? Tanto no sistema carcerário, acho que até mesmo durante a pandemia, né? O que salvou muita gente foi a arte, foi a cultura. É o que segue salvando a gente até hoje. É uma forma da gente trocar nosso olhar sobre o mundo, sobre nossas relações. Eu acho que a arte ela proporciona esse lugar da gente mudar uma maneira que a gente sente o universo à nossa volta, né? A arte tem esse poder. Quantas vezes a gente canta em voz alta para ouvir a música, né? Para a gente contar sobre aquela letra pra gente. E eu acho que a cultura ela tem ela é combatida por conta disso, porque a arte é capaz de transformar relações, sociedade, ideias, estigmas. E aí ela é combatida porque ela é uma ferramenta muito poderosa de diálogo com a sociedade. Eu acho que a arte potencializa a luta, né? A cultura potencializa a luta. Com certeza. Acho que as nossas demandas. E a gente percebe isso na prática, na escuta, no convívio, né? Tantas poesias. A Guibara, que é uma slammer, vai estar com a gente. Que legal. Vai fazer uma apresentação, inclusive, um salve para a Guibara, inclusive. E eu olho para aquela menina, e aquela menina, eu tive um contato com ela num processo de racismo na escola pública. Eu tive contato com ela, e a gente agora ela mostra que exatamente o que tentavam reprimir a grande potência dela, que é a arte dela. Então a gente consegue perceber isso na prática. Eu cito a Guibara, que ela é uma das que vai estar presente, estive com ela ontem, e você percebe o quanto que isso salva. E essa tentativa também eu acho que é para isso. É para a negritude não se encontrar na sua potencialidade. Esse cerceamento é exatamente que é para não ter lugar, não pertencer,
que é mais fácil de dizimar, de matar, de não deixar florescer. É dividir para excluir, dividir né? para excluir assim mesmo. Como foi criminalizada dominar. a capoeira, depois foi criminalizado o samba, o choro. Então a gente teve, historicamente, esses processos de tornar crime. Aí hoje a gente, né, vira a página, a gente tem a criminalização do funk, do rap, das batalhas, dos pancadões. Exato. Então, muitas vezes é o único elemento de lazer, né? Sim. Cadê as festas públicas? O próprio carnaval de... E, gente, vamos ser sinceros? Assim, sendo bem sincero, vamos contar esse ano. Em janeiro, nós propomos para a cultura de Jundiaí, olha aí, eu fazendo denúncias, fazer um ato interreligioso dentro do Expressa. Não pode, porque não pode ser ato religioso. Você vira, tem um grupo de homens, né, ligado à instituição religiosa, fazendo atividade lá. A desculpa foi essa, racismo. Isso é janeiro, fevereiro, carnaval. Falta de investimento, não teve o carnaval. Mais uma representação. Tanto a comunidade de samba, né, quanto os blocos. Porque a gente tem duas ramificações, né? Sim. Escola de samba, o bloco de carnaval e bloco de carnaval não são as mesmas coisas, existem formas de fazer diferente, sobretudo a escola de samba, que é os nossos terreiros, as nossas aglomerações, tudo em roda ali, tudo é organizado coletivamente. Aí você pega, por exemplo, uma oficina de contagem de história africana. Não dá protagonismo negro, você coloca a pessoa, tem que ir lá e denunciar. Miss Pérola Negra, prêmio inferior à da Rainha da Uva. Foi resolvido isso? Foi equiparado. Equiparado. Foi equiparado os valores. Mas era uma questão que a gente, nos dias atuais, não era pra gente estar brigando por isso. Né, Tainá? Era pra já ter o entendimento que precisa ser igual. Aí você pega Miss Pérola Negra e você pega mais essa lei de cerceamento que vai atacar principalmente a periferia. E tantos outros, porque se a gente for buscar, a gente tem muitos outros casos. Só nesse período aí, a gente já tem aí 3, 4, 5 casos de institucional, das instituições promovendo discriminação, né? A questão religiosa em espaços públicos é uma questão que me pega às vezes, porque algumas religiões podem, outras não. A Bíblia tem na Câmara. Isso né? pega bastante. Tem na Câmara, mas vai falar de religiosidade de matriz africana, né? Então a gente percebe esse predomínio aí, e a gente entende que existe um projeto por trás disso, mas a gente vai continuar denunciando. Não, e o uso das religiões de forma violenta, né? Tem a religião, em especial as neopentecostais, que a gente tem a bancada, né, no Congresso Nacional, ela tem sido usada como ferramenta política mesmo, né? Com relação, agora recentemente, né, do acesso ao aborto, de dificultar o acesso ao aborto a garotas, jovens estupradas. A gente tem várias questões onde a religião está sendo usada como instrumentalização do Estado, negando direitos. Então, também, esse lugar é um lugar muito perigoso, Sim. né? Porque a gente sabe quem tem acesso ao aborto hoje no Brasil e quem não tem. Né? Então, há uma outra forma de garantir que as questões do racismo, do patriarcado, estejam garantidas por lei, né? E aqui em Jundiaí, nada mais é que também um reflexo dessa organização, né? Do jeito que a sociedade tem se organizado e quem está ganhando força dentro dos espaços públicos. Por isso que é importante eventos como a marcha, por exemplo. O ódio dá voto, né? O ódio, o preconceito, o racismo, o machismo, a discriminação, a tentativa de cerceamento. Mas é a prática do discurso do medo, Sim. né? Você coloca uma população em pânico para vender uma solução, que geralmente a solução é rasa, simples e não resolve. E será mesmo que os problemas do Brasil estão numa população historicamente marginalizada e cerceada? Né? Então a gente percebe. E a gente precisa ficar muito atento a esses discursos, porque esses discursos sempre vão buscar a identificação, a criação de um inimigo comum. Sim. Esses são os responsáveis. Eles são os responsáveis por toda a desgraça do Brasil,
né? Esse país é um país maravilhoso, lindo, mas que tem inúmeros problemas sociais, principalmente porque foram criados por essa elite dominante que está há muito tempo, que lucrou com a escravidão, que tem né? privilégio até hoje, que ainda lucra, né? Porque se não tivesse... Porque tem demandas urgentes para a população brasileira. Tem demandas urgentes. Tirar a população pobre na escala 6x1, que é um avanço. Garantir os direitos das mulheres e a igualdade de gênero de fato nesse país, né? Honra. Nós nunca tivemos uma mulher negra em cargos de tomada de decisão nesse país. Nós temos a dificuldade de ter uma mulher negra... Uma mulher negra no STF, que é uma demanda da população. Sim. De toda a população. Então, a gente percebe o quanto que nós ainda estamos atrasados e o quanto que esses mecanismos vão sendo utilizados para a manutenção dessas desigualdades. E quanto que esse discurso, como você bem trouxe, vai sendo utilizado na criação de um inimigo comum para que esse inimigo seja combatido e continue a ser cerceado, morto, sim, e etc. a ser desumanizado. Desumanizado. Né? Quando veio a questão lá do Rio de Janeiro e aquela cena dos corpos, e aí eu vi os comentários de, não, só bandido, não sei o quê, né? E aí, assim, já parte do pressuposto que só bandidos, e aí vem uma galera dos direitos humanos falar da violência policial. Cara, eu acho super importante a gente tratar da violência policial e do Estado a todo momento. Sim. Mas a gente precisa falar da violência que é morar num lugar que não tem saneamento básico. A gente precisa falar da violência do dia a dia também, que culmina naquela cena. Porque, assim, são violências, e eu ia falar microviolências, e não são microviolências, são violências grandes no dia a dia, que aí sim eu acho que a galera que discute direitos humanos dentro das políticas públicas deve enfrentar também. O enfrentamento não deve ser... não deve acontecer só quando tem um corpo no chão. O racismo não deve ser discutido só quando num grande supermercado tem um corpo no chão, né? Que aí vira uma coisa projetada, midiática, né? Mas tem que ser discutido no dia a dia. Quem não tem acesso a saneamento básico no Brasil? Né? A gente falar desse racismo geográfico ambiental que a gente vive, quem tem acesso aos espaços e quais espaços da cidade, né? Isso também a gente precisa conversar. E aí também há uma criminalização de uma pessoa periférica que recebe o Bolsa Família. E aí é um levante, porque o Bolsa Família, a pessoa está sendo sustentada com R$300. Vá até o mercado com R$300. Você compra malemar uma cesta básica, né? E aí a pessoa que recebe o Bolsa Família, ela tá errada. Certo, tá o Jorge Paulo Lemann, que mora em Mônaco, deu um golpe gigante no Brasil, levou dinheiro público a rodo, e é um herói, um grande empresário, um gênio da economia, né? E ele é um homem branco, empresário, um senhor distinto, que tem todas as suas riquezas, o seu patrimônio pessoal está preservado, e dá-lhe dinheiro do Estado. E os mesmos que discutem, que divergem e têm esses argumentos contra as políticas de redistribuição de renda, são os mesmos que têm se rompido salários, vale alimentação gigantesco, Sim. 4x2, trabalha quando quer, auxílio paletó e etc. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente precisa ficar atento a essas questões, Sim. denunciar isso e escancarar, né? Desvendar isso e deixar isso escurecido para a sociedade. A gente precisa se unir. Não é uma briga de nós contra eles. Não é só eu, corpo preto, que sou atingido. A maioria de nós estamos desse lado de cá. Sim, E se a gente não entender que a gente está do lado de cá e eles estão do lado de lá dominando a gente, gente, tem governadores, políticos que são herdeiros do processo escravocrata, que as suas famílias enriqueceram por causa do processo de escravização das capitanias hereditárias, que receberam terra. A gente não tem moradia, acesso à saúde, educação, porque é um projeto dessa galera que sempre dominou o Brasil. A gente está tendo pouquíssimos avanços agora. E olha como um de nós, quando ocupamos esses espaços, quando a gente vai para cima, como as mudanças que nós não proporcionamos. As mulheres negras tiveram acesso, sobretudo, a leis que garantissem a seguridade de emprego por causa da Benedita da Silva, que foi lá. A maioria das LGBTs e a população que estão sendo exploradas na escala 6x1 só consegue isso porque a Érica e o Rick Azevedo do Movimento VAT se organizaram e estamos na luta para derrubar isso, que é análogo à escravização ainda.
Sim. Então a gente precisa estar atento a isso. Sim. Quem realmente está brigando para o postinho funcionar, para o transporte público funcionar, para essas coisas funcionar, para chegar na gente, e quem está nem aí com a gente. Então é importante que a gente esteja atento a essas questões, entender como que essa sociedade se organiza, a gente se organizar como povo preto, como mulheres, LGBTs, como minorias sociais, maiorias sociais minorizadas, para garantir o mínimo de acesso. Ninguém está querendo um privilégio, nós estamos querendo minimamente justiça, que para a gente não é a simples aplicação da lei. Será mesmo que o sistema que nós vivemos hoje é justo? Né? Quando uma mulher negra, mãe de vários filhos, não pode ter acesso a políticas públicas de redistribuição de renda, né? E a gente percebe grandes homens dando golpe e lucrando mesmo assim com isso. Quando uma pessoa que é acusada de determinado crime, que era para ser abominável, ganha milhões e milhões de seguidores, né? Será mesmo que isso é... E a gente precisa agora construir um processo também de reparação. Só ser justo não basta mais. A gente precisa reparar. A ferida que o racismo, o buraco que o racismo causou de desigualdade na sociedade brasileira, precisa ser reparado urgente. Precisa ser... É preciso que exista inúmeras ações. Vai demorar pelo menos quase 200 anos para resolver, com a política atual hoje, com as políticas afirmativas hoje, para resolver o problema de desigualdade racial no Brasil. Para a gente ter uma justiça racial no Brasil. Pelo menos quase 200 anos. Será mesmo que a gente vai esperar 200 anos para o nosso povo ter dignidade? Para poder existir. Para poder existir. Para poder viver, né? Para poder viver, para a gente poder respirar sem o peso, sem a carga. E sem o medo. E sem o medo. Me diga uma coisa, como que a marcha está sendo construída? Como vai ser o evento? Porque, como eu disse, né, não é só celebração, é luta também. É colocar para a sociedade quais são as pautas. Me digam como tem sido essa organização da marcha, das pautas, das pessoas que são trazidas ali para fazer parte do evento. Como você disse, né, não é só... todos estão convidados, né? Não são só as pessoas pretas, toda a população está convidada. E tem um lugar que é também... Eu senti muito isso lá na conferência, né? Tem lugar de sentar e ouvir, né? Senta e escuta as dores, o que os outros têm a te dizer, o que a população preta está passando. Tem muito esse lugar que a gente tem que exercer, né? De não está na tua vez, fica quieta aí, senta, escuta, e o que você puder ser aliada, seja, né? Mas me contem da marcha. Bom, o tema da marcha é memória, justiça e reparação. E ela está sendo construída de forma coletiva, tanto pelo movimento negro e também pelos coletivos culturais que a gente tem aqui na cidade, né? Que a gente tem diversos. Se quiser falar um pouquinho mais... É isso, Misa. A marcha é uma lista, né? Pode pegar a coletivamente. A marcha é esse grande momento de junção, né? Das diferentes iniciativas da luta antirracista. Jundiaí tem uma luta antirracista muito ampla, só que muito ainda fragmentada. A gente não conseguiu ainda unificar, como foi lá no início, em 2012. Né? Eu fui consultar com o excelentíssimo doutor Reginaldo, um mestre. Beijo, né? Reginaldo. Sempre reconhecer o trabalho de quem há muito tempo constrói essa luta na cidade, e tantos outros, como Vanderlei Victorino, e tantas outras pessoas, Joana de Cássia, Mira Valéria de Paula, e tantas outras pessoas que constroem. E é esse momento de a gente se juntar, poder público, movimento social, todo mundo se junta ali. A gente tem uma coisa em comum, sobretudo no processo de organização da marcha. Todos nós somos pessoas negras. Independentemente de onde eu venho, a gente tem uma coisa em comum. E nesse momento a gente precisa estar unido, unir as nossas vozes para gritar e denunciar todas as questões. Então, a gente junta o povo de terreiro, os coletivos de capoeira, a gente junta os coletivos culturais, a gente traz artistas, traz o movimento de mulheres, movimento LGBT, iniciativas políticas, instituições, entidades coletivas para realizar esse evento. Então, é sempre de forma muito coletiva.
autofinanciada por nós mesmos. A gente estamos com a rifa, inclusive, tá lá no link Marcha da Consciência Negra Jundiaí, tem lá o link na bio. A gente tem uma rifa para ajudar nesses custos. Sindicatos são nossos apoiadores. Por exemplo, historicamente, quem fornece o carro de som para a Marcha da Consciência Negra é o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Todo ano após ano, mando o e-mail lá, tá tudo certo, é um compromisso desde 2012 isso. Que bom. Né? Então a gente percebe que é coletivamente de fato, e todo mundo pode chegar, a gente vai ter fala, vai ter atrações, o Boi Arerê, entidade dançante, família Long, que é uma família maravilhosa aí na luta antirracista também, inúmeras iniciativas meninas. Então são esses coletivos que se juntam para realizar esse grande ato político. É político. A marcha é política. Primeiro de tudo, a marcha é política. A marcha existe por uma reivindicação política, de reparação, de justiça, de memória, para a gente denunciar e escancarar. O racismo não é um problema resolvido. Pelo contrário, nós estamos muito longe disso. E as soluções que são dadas muitas vezes para o racismo, elas não são necessariamente eficazes. A gente precisa construir um diálogo amplo para que a gente resolva o problema da segurança pública, o problema cultural, de acesso, etc. Então, a marcha ela vai ser essas iniciativas durante o ano que vão culminar nesse processo de celebração, de luta e de reivindicação. Né? Todo dia 20, a gente firma o dia 20, porque a gente também quer uma conquista. Ah, mas é feriado, vai ser no centro. A gente entende. Mas nesse dia nós vamos ocupar o centro, nós vamos reivindicar e dizer essa cidade é nossa. Sabe por que é feriado? Vamos só combinar o porquê que é o feriado, né? E o fato de ser feriado é mais uma reivindicação, né? Claro. É o aniversário do assassinato, da morte de um homem negro que ousou resistir junto com toda a comunidade, né? Dandara, Zumbi dos Palmares, Dandaras e tantos outros que reivindicaram. E a marcha nós celebramos o dia da morte de um herói nosso. E nós não celebramos, nós lembramos, nós reivindicamos para que nenhum outro corpo recaia sobre isso. E assim, gente, o fato de ser feriado é importante porque também as pessoas que estão na escala 6x1, por exemplo, elas possam participar, né? Possam participar da luta, dos eventos, das pautas. Porque é isso, a marcha está pautada. Né? Sim. O que vocês esperam? A gente tem aí uns avanços nas políticas públicas municipais. Por menor que pareçam, esses avanços são avanços importantes, são avanços de construção significativos. E a marcha, ela consegue, ao longo desses anos todos, é possível encaminhar essas demandas para o poder público depois que a marcha acontece, porque daí faz uma grande comoção ali na cidade. Como que vocês sentem o pós-marcha? Porque eu acho isso importante. A marcha ela é necessária, isso é inquestionável. Mas tem encaminhamentos no pós-marcha de discussões que são feitas, ou via conselho, ou ali mesmo nas atividades da marcha? Encaminhamentos para o poder público? Porque é isso, né? A população negra tem que dizer o que precisa, e o governo tem que atender, porque é para isso que serve o governo. Sim. Atender demandas da população. Né? Como que você sente isso ao longo dessa jornada aí? São 13 anos de... Eu tô desde 2019. Acho que esse é o 5º ano que eu tô... Acho que é isso, né? 6º ano. Desde 2019, que eu lá na formação do Movimento Aquenda, né? Junto com a Sami. Inclusive, esse ano perdemos ela. Que foi uma pessoa que sempre construiu, que faz muita falta, inclusive, nesse processo de construção, que é uma pessoa que me ensinou a estar na frente, tem que dar cara. Bota a cara no sol, bicha. Né? Bota a cara no sol, bicha. Se hoje eu tenho um pouco. Pega o microfone é seu, se hoje eu tenho um pouco dessa personalidade, eu aprendi um tanto quanto com ela, né? Então a gente sempre tem esse processo. A marcha é aquele momento que a gente tem um dos momentos que a gente consegue o maior número da população negra e desses coletivos reunidos. A gente consegue realizar alguns avanços e tirar algumas diretrizes e informações a partir desse processo de participação, do próprio grupo, do coletivo. A ideia é a gente começar a ampliar essas discussões para além do ano. A gente faz, mas é sempre iniciativas fragmentadas. Eu acho que tem um desafio aí do movimento negro
conseguir se reunir para além da marcha, para além das conferências municipais de igualdade racial que acontece a bel prazer de determinados governos. Mas a gente consegue esses eventos significativos. Eu acho, inclusive, por exemplo, o avanço da eleição da janeiro, o próprio, eu mesmo fui candidato também, a própria questão da pauta, das pautas do movimento negro serem discutidas, muitas políticas públicas que foram construídas em Jundiaí que serviram como inspiração até para o Brasil, né? Quando o Vanderlei, o BA, foi assessor da igualdade racial, a questão das questões afirmativas e etc. Então, a gente tem determinados avanços, muito aquém do nosso potencial, eu acho. E eu acho que, por muitas vezes, a gente não conseguir muitos avanços, estou sendo muito sincero, por causa desse processo de fragmentação mesmo. Né? A gente tem alguns avanços específicos, fragmentados, mas eu acho que a gente tem esse desafio de nos tornar ali, em determinados momentos, uma voz uníssona e tá todo mundo junto para conseguir pressionar e etc. Aquilo. A gente sempre fala, né? Não adianta a gente ter somente uma vereadora lá. Sim, se a gente não se organizar, né? E ir para cima e tensionar o poder público para colocar essas políticas públicas, de fato, garantir orçamento e etc. Eu acho que existe aí um grande espaço, uma grande lacuna desse processo que eu acho que isso é sintomático, acho que de todo o movimento social aqui na cidade, de conseguir unir e reivindicar a implementação dessas políticas públicas de fato. Qual que é o papel da diretoria? Porque, assim, a diretoria, ela tá ali dentro da Casa Civil, eu não sei, no organograma. Assessoria da Igualdade Racial. Orçamento pequeno? Não tem orçamento, não né? Não tem nada de orçamento? Não existe orçamento para igualdade racial em Jundiaí. Importante a gente lembrar disso. São 3 pastas ali que são assessoria, né? Que é mulheres... Tem mais agora. Acho que tem idosos, LGBT, que agora é LGBT. Tem idosos, LGBT, pessoa com deficiência, mulheres. Tem múltiplas, mas a assessoria de igualdade racial não existe orçamento. Nós temos o conselho, também a Andréa Pereira, foi uma parceira na construção dessa marcha. Inclusive, a gente fica feliz com a presença da Andréa, é uma pessoa que tem compromisso com o movimento negro. A Andréa tem compromisso com a pauta racial. A Andréa, desde que está por aqui, ela tem um tempinho aí que ela constrói com a gente, e ela foi parceira em todo o processo burocrático. A Andréa auxiliou muito a gente. Então, só mandar um salve para a Andréa e agradecer e parabenizar o compromisso dela com a população negra. Porque a minha questão vem muito nesse sentido, né? Qual que é o papel da assessoria, né? Se há um papel nessa construção, se há um diálogo. A gente conseguiu estabelecer um diálogo, tanto com a assessoria de igualdade racial, quanto com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, precisamos destacar essas duas frentes de diálogo que foram extremamente importantes para a marcha acontecer. É lógico que são 2 elementos. A marcha não aconteceria se o movimento coletivo social não tivesse se unido para acontecer. O pilar central é o movimento social, é a sociedade civil. Isso. E a assessoria, ela contribui nesse sentido, até porque a marcha, o coletivo, toda pessoa negra de Jundiaí está convidada a construir a marcha. Nós temos o grupão. É isso. A única questão, a gente já teve... A única questão que a gente fechou a organização da marcha, ela é pura e simples pessoas negras, porque não tem nem discussão sobre isso, né? Não vou nem explicar. Essa pergunta aí... Né? Não vou nem explicar. Então, toda pessoa negra de Jundiaí que tem um compromisso com a pauta racial está convidada a construir a Marcha da Consciência Negra junto com a gente. Quem é o dono? Não existe dono nem dona da Marcha da Consciência Negra. A Marcha da Consciência Negra é do povo preto. É da negritude jundiaiense que quer se organizar e quer lutar contra o racismo. Então, toda pessoa negra está convidada a participar da diretoria, da organização, existe diretoria, e todo mundo tá convidado a participar da Marcha da Consciência Negra. Então, acho que é meio que... Vamos fazer o convite agora para a marcha, onde vai acontecer, que horas começa. Hoje, a gente está numa quarta-feira, dia 19. Hoje tem atividade. Hoje, 18 horas, na Câmara Municipal, audiência pública, protocolo
Antirracista, protocolo municipal antirracista. Hoje às 18 horas, quem quiser participar, dá para se inscrever, dá para fazer inscrição, dá para falar, tudo certinho. Vamos, gente, vamos. Não temos tempo a perder. Precisamos. O projeto tá incrível, tá muito bom. Pensa políticas públicas antirracistas em diferentes níveis, em diferentes questões. Foi muito bem escrito. Inclusive, parabéns. Vamos ocupar a Câmara é nossa. Vamos estar lá. Uma Câmara que sempre nos ataca, é muito bom ir lá e discutir uma coisa que vai beneficiar, vai reparar um problema social a toda a população negra. E se a sociedade é bom para a população negra, para as mulheres, pessoas com deficiência, para as LGBTs, para as pessoas em sociedade em vulnerabilidade social e maiorias minorizadas, ela vai ser boa para todo mundo, então a gente tem que unir as forças e lutar com isso. E a gente tem que, ainda mais agora que finalmente a gente conseguiu mudar o horário das sessões, né? Porque antes era de manhã. Quem pode de manhã numa sessão da Câmara Municipal, né? Vamos ocupar as câmaras. E também no dia 20... Bom, eu vou pegar minha colinha aqui para falar o tanto de gente que vai estar lá junto conosco amanhã. Mas amanhã a gente vai sair lá da Praça do Fórum, né, Júnior? A partir das 9h30 da manhã a gente vai se concentrar. E a gente vai estar junto com Tambores de Ná, que é o grupo de maracatu negro que a gente tem aqui na cidade, trazendo a potência ancestral, conduzindo o caminhar. Então é quem vai estar tocando lá na frente. E o Tambores de Ná vai estar trocando a frente junto com o Boi Arerê, que é um grupo um grupo cultural afro-indígena, né, que traz essa questão da cultura dos boi-bumbá, dessa questão indígena, que é muito interessante aqui em Jundiaí, que é um resgate também cultural. Sim, e que é novo aqui na cidade também. Que é novo também. Né? Nasceu agora, esse ano. O Coletivo Capoeira de Jundiaí, que é um conglomerado de mestres, contrasmestres, educadores da área da capoeira, que tem aí também um polo de resistência da arte da capoeira, vai estar junto com a gente. A nossa Miss Perola Negra, que foi eleita. Agora, foi eleita, sim. Ela vai estar conosco também. A gente vai ter o Universo Brincante, né? Que é do Boi Arerê, como a gente falou. A Liga Jundiaiense de Escolas de Samba. Ali Júnior, um abraço para a Liga Jundiaiense, na pessoa do presidente Metal, que apesar das intempéries, dos ataques, desse desmonte, tá firme. O Carnaval de Jundiaí resiste. Um abraço ali, Júnior, a pessoa do Metal vai estar com a gente. A Aguibara também, uma menina de 16 anos, uma potência negra aqui da cidade, representando essa juventude pulsante, que veio para... A base vem forte, que veio para denunciar tudo e para se unir com a gente também nessa luta. Esquecemos alguém? Eu acho que não. E todo mundo, nós estaremos lá. Convidado. Nós estaremos lá. A marcha vai sair do fórum, aí faz aquele trajeto até a matriz e volta. Não, a marcha a gente sai do fórum, concentração às 9 horas, a nossa saída é às 10 da manhã, o cortejo. Nós vamos descer a Rua Barão, é Barão, né? Rua Barão, e nós vamos até a Praça Rui Barbosa, que nós rebatizamos em 2020 como Largo do Pelourinho por causa do histórico de um cemitério de pessoas negras indígenas ali naquela matriz, é onde tinha a biblioteca, o gabinete Rui Barbosa. Então é ali. Então tô louca no meu tá certo, isso mesmo. Esse é o nosso percurso. Nós iniciamos na Praça do Fórum às 9 e descemos em cortejo até o Lago do Pelourinho. Lago do Pelourinho. Isso. Rebatizada, agora sem caravelas. E agora sem caravela. Sem o monumento colonialista no centro da cidade. Abaixo a colonização. Porque ali é território indígena, né? Ali tem um cemitério indígena e depois veio toda a questão das pessoas escravizadas ali também, que construíram aquilo tudo, né? Se Jundiaí é a terra da uva... A gente sabe muito bem quem derrubou as matas, quem arou a terra. Sim. Sobre qual trabalho, em cima de qual corpo foi construído toda essa história, né? Então é importante a gente lembrar isso. Sobre a exclusão e a marginalização das populações indígenas. Jundiaí é terra indígena. A gente precisa disso. E com a exploração e a escravização de corpos negros raptados e submetidos à escravização aqui. Então, Jundiaí ela tem uma dívida histórica com a população negra. Mas
mas não fui eu não ganhei nada com isso. Mas tem você dívida, se- me beneficiou. Mas você se privilegia até hoje sobre isso, É né? importante combater esse discurso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem. Todo mundo tem a ver com isso. Todo mundo A tem a ver luta com antirracista é uma luta diária. E vale a máxima. Não basta não ser racista. Precisa ser antirracista, entender, compreender e se juntar com nós e com a gente nessa luta. É isso. Gente, obrigada. A gente que Obrigada. agradece. Nós que agradecemos. Que você não demore tanto tempo pra vir Pode deixar. e que você venha mais vezes. Que é sempre tem uma primeira vez e depois tem a segunda, a terceira, a quarta. Mas fica aqui casa aberta. E eu quero deixar um abraço a todo mundo do grupo, do coletivo Marcha da Consciência Negra, que a gente sabe o quanto que é difícil construir eventos coletivamente, vindo do movimento social. Então, parabenizar todo mundo que está naquele grupo, todo mundo que está fazendo tudo isso acontecer. Sem a força coletiva não seria possível. Mais uma vez o povo preto mostrando que a gente unido, a gente é forte, a gente consegue fazer grandes eventos, grandes acontecimentos. Amanhã nossa grande marcha para cima, 9 horas da manhã, por memória, por justiça e por reparação. Nós precisamos lembrar daqueles que construir essa luta há muito tempo, né? Eu entrei desde 2019, mas essa luta é uma luta histórica, desde que o Brasil é Brasil, desde que Jundiaí é Jundiaí, e eu quero ser parte da geração que a gente vai ver grandes avanços. Por justiça, para além da simples aplicação da lei, justiça para a gente vai muito além disso, vai a todo mundo ter os mesmos direitos, os mesmos acessos. A gente não quer igualdade, porque igualdade nós Não somos resolve, completamente diferentes, mas nós queremos hoje a equidade. E também por reparação. É preciso reparar tudo. Todas as estruturas e todos os ataques e tudo que a gente já perdeu nesse processo. A gente não aguenta mais. E quem diz isso é alguém que já está exausto de gritar. E eu vou gritar sempre. Enquanto tiver Enquanto eu voz. tiver voz, eu vou ter sempre, ainda bem. Sou nordestino, professor, filho do Xangô Coxu, não tem como. Vou gritar Ninguém sempre. segura. Ninguém segura. Contra toda autoridade, exceto minha mãe. Exceto minha mama. Gente, obrigada mesmo, de coração. Amanhã dou um pulo lá na marcha pra gente fazer... E hoje na audiência E hoje na pública. audiência pública. Dois É compromissos importantíssimo. importantes. É isso. Vamos fazer política pública acontecer nessa cidade para todos. E todas e todos. E todos. Galera, é isso. Júnior Arcanjo e a Yuna comigo hoje no Francamente. A gente falou aqui um pouquinho sobre a Marcha da Consciência Negra e também pensar as pautas antirracistas ao longo do ano, pensar em políticas públicas antirracistas e fazer a aplicação aí de leis que já estão garantidas, porém, né, a gente tem que fazer lei pegar no Brasil, tem essa máxima, né? O brasileiro decide que lei que pega ou não, então há leis que garantem projetos e dentro das escolas, conversas antirracistas, a gente tem que colocar isso em prática. Você pode ser aliado dessa luta, você pode participar dessa luta, é uma luta de todos nós, não é mesmo? É isso, gente. Obrigada pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar para ampliar essas vozes e chegar cada vez mais longe essa conversa aí pelas internet. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.